Olá, galerinha do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos ver a segunda parte, né, do assunto que nós iniciamos na aula passada, que é sobre os povos indígenas da América, né? Vamos lá. Bom, na aula passada, nós iniciamos os estudos sobre alguns dos principais povos indígenas que habitavam o continente aqui da América, né, antes da chegada dos povos europeus. Então, nós estudamos sobre os astecas e sobre os maias, que foram um povo que se desenvolveram mais ao norte da América, né? Hoje nós vamos estudar sobre os incas e sobre os povos que habitaram aqui o Brasil, né? Os incas, como vocês podem ver, né, aqui nesse mapa que está lá na página 115 do livro de vocês, eles foram um povo que se desenvolveu aqui na América do Sul, mais especificamente, né, ali na região chamada de região andina, né? Essa palavra andina tem origem na Cordilheira dos Andes, que fica aqui nessa região. Então, ali naquela região onde hoje estão países como Equador, Chile, Bolívia e etc., né? Então, os incas, eles, mais ou menos ali por volta do ano 1400, eram um povo que viviam da agricultura e do pastoreio, nas chamadas terras altas, temperadas e frias, né? Como eram regiões de montanha, então naturalmente eram regiões de clima mais frio, onde eles ergueram a cidade de Cusco, que é uma cidade que fica atualmente no Peru e era a principal cidade do seu império. Por meio da guerra ou de alianças com povos da região, os incas expandiram os seus domínios e em 1438 fundaram um império, ou seja, assim como os astecas, os incas também formavam o que a gente chama de império, que é o quê? Que é quando um povo mais forte domina outros povos mais fracos na região. No contato com outras culturas, os incas assimilaram a cultura quechua, né, a língua quechua, e a tornaram a sua língua. Depois, continuaram conquistando terras e povos ao norte e ao sul. Assim, construíram o maior império indígena da América. Ou seja, né, os incas, eles tinham o maior império da América. Era um povo naturalmente politeísta, né? Um mito inca dizia que os incas tinham origem divina e por isso eram chamados de Filho do Sol. E que o Império Inca foi fundado por dois personagens lendários, Manco Cápac e sua esposa Mama Ucila. O próprio termo Inca era o título do governante do império, né? Ou como se fosse o rei deles, o imperador deles era chamado de Inca. Os espanhóis traduziram Inca para imperador. Mais tarde, a palavra Inca passou a ser usada para designar o povo e o império por ele fundado. Bom, gente, entre as principais cidades do Império Inca estavam Cusco e Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu é essa cidade que a gente está vendo aqui na imagem, né? Fica no atual Peru. É um exemplo da capacidade arquitetônica dos Incas. Uma cidade erguida nas montanhas, a cerca de 2.400 metros de altitude. Sua construção intriga arqueólogos, pois os incas dispunham apenas de instrumentos rudimentares, não tinham carroças e nem animais capazes de transportar grandes pedras, como as que foram usadas na obra. Escadarias foram cavadas na própria montanha, ligando palácios, templos, casas e guarnições. Abandonada e esquecida pouco depois da chegada dos espanhóis, Machu Picchu foi redescoberta somente em 1911, né, pelo arqueólogo estadunidense Hiram Bingham, que essa cidade inclusive serviu de inspiração para cenários de filmes de Hollywood, como o próprio Indiana Jones. Quando esse arqueólogo encontrou a cidade de Machu Picchu, ela estava totalmente coberta de vegetação, né, e por isso que ela ainda não havia sido descoberta até então, né, demorou tanto para ser encontrada, né. E vocês podem observar que a cidade estava com as suas construções praticamente intactas, né. Hoje essa cidade é uma cidade, esse território é um território turístico, muitas pessoas vão, né, até essa região para visitar essa cidade que é uma grande herança da cultura inca. Então, gente, os incas, eles não foram um povo que desenvolveram a escrita, no caso a escrita tradicional como a gente conhece, sendo feita realmente com registros escritos, mas ela desenvolveu uma forma de registrar, né, os seus dados
através do que a gente chama de quipu, uma prática inca, que era uma espécie de cordão, né, onde eles amarravam vários cordõezinhos menores de cores e tamanhos diferentes, onde cada tipo de cor, cada tipo de nó tinha um significado para eles. As cores dos cordõezinhos permitiam identificar, por exemplo, tipos de objeto. Já os nós indicavam quantidades e datas. E o nó mais próximo da ponta do cordãozinho correspondia à unidade, né? E o seguinte referia-se a dezenas, e assim sucessivamente. E assim, através do quipu, o imperador tinha informações sobre a população, a administração e a economia. O quipu registrava tipos, quantidade de produto armazenados, datas, número de pessoas, animais e armazéns existentes no império. O nome do armazém e da região, representada bem como outros detalhes, era memorizado por especialistas treinados para essa tarefa. Durante a conquista da América, os espanhóis queimaram milhares de quipus que certamente poderiam ter nos revelado muito sobre os incas e sobre a sua história. Como vocês podem observar aqui na imagem, né? Esse objeto que essa moça está segurando na imagem era um quipu, que era justamente mesmo um cordão com vários cordões pendurados. Uma forma bem interessante aí que os incas criaram de reproduzir, de registrar os seus dados, mesmo sem ter uma escrita propriamente dita. Bom, gente, além dos incas, aqui na América do Sul nós também tínhamos os povos indígenas que habitavam o Brasil. Quando o primeiro navio português chegou aqui nas terras brasileiras, os indígenas eram muitos e as suas aldeias eram grandes se comparada às da Amazônia atual, e as suas moradias eram ruidosas e movimentadas. Ou seja, né, os índios brasileiros eles tinham essa cultura de viver em uma grande residência onde várias famílias viviam juntas. Isso variava muito de tribo para tribo, né? A população indígena que aqui vivia era de cerca de 3 a 5 milhões de habitantes. Hoje, segundo o IBGE, vive no Brasil apenas cerca de 817 mil indígenas, agrupados em 231 povos. Como vocês podem observar aqui no mapa, cada região dessa era habitado por grupos indígenas de origem diferente. Você tinha os índios aqui que viviam mais na região litorânea, você tinha os que viviam mais no centro, os que viviam aqui mais na parte amazônica, ou seja, né, os grupos indígenas estavam espalhados por praticamente todas as partes do país. Cada povo indígena possuía sua cultura própria, ou seja, sua própria língua, crenças e um jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com outros povos. A história e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossa língua e etc. E por isso é tão importante estudar, né, sobre as suas contribuições para a história e para a cultura brasileira. Nós somos um povo que descendemos muito de indígenas, né? Nossos hábitos alimentares, a nossa língua, apesar de a língua brasileira ser uma língua de origem europeia, que é o português, mas a nossa língua está cheia de palavras indígenas, né? Os indígenas estão presentes no nosso dia a dia, nos gestos, nos hábitos, no português. Grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas, né? Origem tupi. Principalmente, né, devido a essa questão de que os índios eles estavam aqui primeiro, então as coisas da natureza foram sendo meio que batizadas por eles. Então, grande parte do que nós temos aqui no Brasil vem já de origem indígena. Aqui ele cita o exemplo da capital do Sergipe, que é a cidade de Aracaju, que é uma cidade que tem um nome de origem tupi, e a cidade de Curitiba, né, que também é uma cidade que tem um nome de origem tupi. Então é importante a gente entender que dentro dos grupos indígenas que existiam e ainda existem aqui no Brasil, existem muitas diferenças, existe muita diversidade, né? Por exemplo, os indígenas eles se diferenciam aqui quanto às suas características físicas. Aqui você tem o exemplo de um índio Camaiará, né? E já aqui você tem uma mulher Yanomami. Você pode observar que alguns índios têm traços como olhos mais apertados e outros menos, né? Também vai variar um pouco sobre a cor da pele. Alguns índios têm traços mais aproximados da pele negra, outros menos.
Então, isso vai variar muito de uma tribo para outra. No geral, né, a gente tem muitos índios com traços físicos diferentes. Além dos traços físicos, nós temos também as diferenças na língua, né? Durante muito tempo, se acreditou que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua, que no caso era o tupi, mas hoje a gente sabe que isso é um erro. O tupi ele não é uma língua, ele é um tronco linguístico, ou seja, ele é uma origem que deu origem a várias línguas. Por exemplo, o latim é um tronco linguístico que deu origem ao português, ao espanhol, ao italiano. Assim é o tupi, ele é um tronco linguístico que deu origem a várias línguas. Os povos brasileiros falam línguas diferentes umas das outras. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Os estudiosos da linguagem agrupam as línguas em famílias e estas em troncos linguísticos. No Brasil, há 2 troncos linguísticos principais, que é o tupi, que é a mais conhecida, né? E o macro-G. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o macro-G aproximadamente 12. E dentro dessas famílias, né, ainda tem os troncos linguísticos. Então, como vocês observam aqui na imagem, o tronco tupi, você tem várias famílias, como por exemplo, família Mondé, família Suru, aí você tem as línguas, né, língua Aruá, língua Galvão, então, língua Gavião, perdão. Então, dentro dessas famílias e desses grupos existem vários tipos de ramificações. Logo, você conclui, né, que aqui no Brasil existiram e ainda existem centenas de línguas indígenas diferentes, né, variando muito de região para região. A gente sabe que ao longo do tempo, com a grande influência da cultura europeia, branca, né, muitas dessas línguas elas se modificaram, elas deixaram de existir, porém a gente sabe que ainda assim existem muitos grupos hoje que preservam as suas línguas nativas desde então. Porém, apesar de tantas diferenças, dentro dos grupos indígenas brasileiros existiam também as semelhanças, ou seja, aquelas características em que eles tinham ali em comum, né? Ou igual ou muito parecidos. Por exemplo, a questão da terra. Dentro dos grupos indígenas brasileiros, a terra é de quem trabalha nela, né? Então, a terra ela é da tribo, ela é da aldeia. Enquanto um grupo estiver trabalhando numa área, essa terra e seus frutos lhe pertencem. Em outras palavras, a posse da terra é coletiva, né? Ou seja, eles não têm esse sentimento de posse, né? Esse sentimento de propriedade privada. A terra, tanto a terra quanto todos os recursos, os alimentos que estão nessa terra, as riquezas que estão presentes nessa terra, são do coletivo, são do todo, da tribo, e não apenas de uma pessoa só. A divisão do trabalho geralmente é feita pelo sexo e pela idade, ou seja, você tem as tarefas específicas para os homens e para as mulheres, e também para as pessoas mais jovens, crianças e para os mais velhos. Por exemplo, as tarefas masculinas são geralmente derrubar a mata, preparar a terra para o plantio, fazer armas de guerra, construir moradias, cuidar da segurança do grupo, a caça e a pesca. E as tarefas femininas, plantar, acompanhar o crescimento da planta, extrair frutos, fazer farinha, tecer redes, preparar alimentos e cuidar das crianças. Então, dentro das tribos indígenas, você tinha muito essa divisão, você tem ainda hoje, né, a divisão do trabalho com base no sexo e com base também na idade. E isso é uma característica, né? Essas são 2 características que as tribos indígenas brasileiras têm em comum. Então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender, principalmente a questão da diversidade, da riqueza cultural que existe dentro dos grupos, existiu e ainda existe dentro dos grupos indígenas, e que principalmente essa diversidade cultural ela está dentro da nossa cultura também, né? Nós temos dentro da nossa língua, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, muito da cultura indígena, né? E por isso que é importante que a gente compreenda como esses povos viviam, a gente compreenda a organização social e as características desses povos. Qualquer dúvida, né, vocês sabem onde me encontrar, leiam o livro, né? E uma boa aula a todos. Até a próxima.